O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Jesus sabia quem o iria entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverenda Madre Elizabeth, fundadora das Servas da Santíssima Cruz, querido seminarista Wellington, praticamente às vésperas do início das ordenações, ontem nós vimos serem consagrados os óleos, inclusive o óleo do seu crisma sacerdotal, se tudo der certo, e dará. Meus irmãos e minhas irmãs, o Tríduo Pascal, essa liturgia que se inicia hoje e que é composta de 3 partes. A Páscoa, ela não é somente a ressurreição. A Páscoa, em primeiro lugar, ela é o dom. Ela é a entrega que Jesus fez primeiro na última ceia, na ceia. É ali que começa a Páscoa. A Páscoa já é a ceia da Páscoa. Depois o fato, né? O fato que tinha sido antecipado na ceia, mas precisava acontecer de fato. E nós vamos celebrar amanhã o fato. O cordeiro imolado. Mas ele, imolado, já não morre. Não morre nessa ceia, não morre definitivamente na cruz, porque ressuscita.
ao terceiro dia. E nós estaremos aqui sábado, cantando esta realização eterna. O nosso sumo sacerdote, Jesus, está no céu, vivo. E Ele é o nosso intercessor junto do Pai. Não se apresenta mais com o sangue de bodes, de novilhos. Não há mais aspersão de sangue nas portas, porque o sangue precioso dele está sendo apresentado no céu, no seio da Trindade Santa, em meu e em seu favor. Amém. Mas o mistério pascal começa quando Jesus se levanta na ceia e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele é, desde o início dessa Semana Santa, desde o domingo de Ramos, ele é o servo sofredor. Então ele toma, nesta imagem, de tirar o manto, de se cingir com a toalha e de sair de joelhos, de pé em pé, ele toma a postura do humilhado, do humilde, do escravo, do servo, do ferido, porque o ferido cambaleia, de pé em pé. Essa é a imagem. Portanto, ele começa a nos salvar, a Páscoa, que é a nossa salvação, ele começa a nos salvar servindo. Por amor de nós, por amor da igreja, de sua família. Nós somos sua família. O caminho para a Páscoa começa com o trabalho de um servo, lavando os pés. Primeiro, para nos deixar o exemplo, lavai os pés uns dos outros. Significa, se você não se sacrifica pelos outros, pelas pessoas, você não ama. Você não sabe amar, você não aprendeu a amar. Veja que interessante isso. Jesus não diz assim, façam isso por mim. Façam isso nos outros. Lavai os pés uns dos outros. Se ele quisesse que lavasse os pés dele, ele teria se sentado e teriam lavado os pés dele. Não, eu que sou vosso mestre, deixo-vos um exemplo. Amor é sacrifício, amor é doação, amor é serviço. E é por isso que o amor está fora de moda. Isso que está aí fora, sendo chamado de amor, é qualquer coisa, menos amor. Amor que não se sacrifica, amor que não serve, amor que não se põe a serviço dos outros. Eu vos deixei o exemplo. Segundo, a força desse amor, a força desse serviço ficará conosco. Ele, Jesus, o servo, ficará conosco até o fim dos tempos, na Eucaristia. Ah, eu não tenho força para amar assim. Ah, eu não tenho força para servir. Ah, eu não tenho forças para me sacrificar. Pois Jesus se dá a você no pão consagrado. Ele é o amor para você ter forças para amar. Você comunga para se pôr a serviço. Corpo dado, sangue derramado. E a outra coisa, ele diz, façam isso em memória de mim. Então, ele, além do corpo e do sangue dele que ele deixou, da Eucaristia, ele deixa aqueles que vão prestar esse serviço, os padres, os sacerdotes. Hoje nós celebramos a instituição não somente da Eucaristia, mas para que haja Eucaristia, é preciso quem faça a Eucaristia, o sacerdote, aquele que recebeu de Jesus a ordem. Façam, isso é uma ordem, em memória de mim. E também, claro, ele estará servindo Jesus nos outros 7 sacramentos, nos outros 5 sacramentos, na palavra, nos pobres. São presenças de Cristo que se dá a nós. Um pobre não é eu que dou alguma coisa a ele. Um pobre na nossa vida é um presente de Deus para nós. Somos nós os miseráveis. E o pobre se apresenta a nós como uma chance que Deus nos dá para servi-lo, para lavar os pés daquele pobre e assim cumprir o mandamento do amor. Coisas, veja, tudo fora do lugar no mundo de hoje. E quanta incompreensão. Mas eu queria chamar a atenção ao que Paulo diz na segunda leitura. Paulo diz assim, o que eu recebi, veja, a ordem,
Façam isso em memória de mim. O que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. O que é isso? Tradição. É isso que a igreja verdadeira, a única igreja, tem de diferente de todos esses arremedos religiosos que estão aí fora. Qual é a identidade da igreja de Jesus Cristo? A tradição. Nós recebemos e transmitimos aquilo que o Senhor deixou. Há 2000 anos não se inventa nada. A igreja não inventa. Nós não inventamos o sacerdócio. Nós não inventamos a Eucaristia. Nós não inventamos os sacramentos. Nós não inventamos a doutrina. Nós a recebemos. Nós não adaptamos a moda ao tempo. Nós não copiamos de outros lugares. Nós recebemos de Jesus e transmitimos de geração em geração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não é segundo o gosto, não é segundo o mercado. O que está na moda? O que está vendendo aí fora? Então nós vamos oferecer, não é para nós criarmos uma freguesia e fidelidade, né, e fidelizar os clientes aqui na paróquia. Não. Há 2000 anos o ensinamento é o mesmo. Amor é serviço. E o serviço exige sacrifício. E quem não quer se sacrificar não entendeu o que é amar. Você não vai ouvir uma pregação como essa em nenhum outro lugar. A pregação sobre a cruz, como você está ouvindo durante esses dias da Semana Santa, de um modo muito particular, e isso se dá por meio da igreja. Eu não me ordenei padre, eu recebi o chamado de Deus, apresentei a minha vida à igreja, a igreja me provou durante alguns anos, muitos anos inclusive, e me preparou para que eu pudesse servir a comunidade, para que eu pudesse servir a igreja de Cristo Jesus. Não é meu o sacerdócio, é dele. Minha obrigação de fé é transmitir, sem adulteração, sem falsificação, aquilo que eu recebi. E esse é o drama da igreja nesse momento. Esse é o drama entre tradicionalistas e progressistas. De um lado, um grupo que acha que nós podemos e devemos atualizar no sentido de mudar as coisas. Não, podemos e devemos atualizar, mas mudar absolutamente nada. E aí, a tradição. Do outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, sem que a igreja converse e pregue o evangelho para o homem de hoje, não para o homem da Idade Média, não para o homem da Antiguidade, não para o homem da Renascença, para o homem de hoje, para a mulher e para o homem de hoje. Se o evangelho não for encarnado hoje, se o evangelho não for dito de um modo que o homem e a mulher de hoje entenda, é letra morta. E a letra mata. Quem salva, quem vivifica é o Espírito. E, portanto, o Espírito, nesses 2000 anos, ele sempre renova o modo da igreja falar e pregar e anunciar o Evangelho para aquele tempo. E aí, portanto, nem tradicionalistas, nem progressistas deveriam brigar, porque a igreja progride na tradição. Por meio do Espírito Santo que opera na igreja, através do magistério da igreja. É isso que Paulo está dizendo. O que eu recebi do Senhor. Por meio de quem? Da igreja. Paulo tinha caído do cavalo. Paulo não conhecia a fé cristã. Paulo não conhecia Jesus. Paulo foi fulminado pela presença do Senhor, pelo amor do Senhor. E aí ele se submete à igreja. Vejamos se é assim. Pedro, na ceia de hoje, não queria que as coisas fossem como Jesus fazia. Não queria que as coisas fossem como Jesus queria, como Jesus mandou, como Jesus estava mandando. Tu nunca me lavarás os pés. Parece alguns católicos que eu conheço. Ele faz resistência à tradição. O que Jesus está passando. Não é isso que é tradire? Passar, Jesus está passando, ele nega a tradição. Ele quer ser a resistência, ele quer ser a revolução,
Ele quer ser o diferentão. Ele quer ser o modernoso. Ele quer que Jesus se adapte a ele. Ele não quer se adaptar a Cristo. Por quê? Quais os motivos? Eu elenquei aqui 3. Por motivos políticos e ideológicos, de Pedro e do seu tempo, a cabeça deles que queriam um Messias triunfalista, um Messias político, um Messias que viesse para acabar com o Império Romano, já falamos sobre isso a exaustão. Então ele diz, não lavarás os meus pés. Porque se é um Messias que vem para triunfar, isso aqui está ridículo. Isso aqui não está combinando. O senhor trata de botar o manto de volta, trata de botar essa bacia na mão do empregado. Cadê o empregado? E vamos parar com isso aqui, porque isso aqui não está colando. Mas na igreja, quantas vezes eu escuto isso? Quantas vezes na igreja? Isso aqui não está de acordo com o mundo de hoje. Isso aqui não está de acordo com a filosofia política do momento, com a ideologia do momento, com a filosofia do momento, ou sei lá, qual é o teu partido, as tuas ideias, quais são os teus critérios. Agora, barrar Jesus, você não acha no mínimo um atrevimento? Por motivos talvez estéticos e éticos, eu repito, não fica bem, não é bonito. O mestre, acocorado, na minha tese diz assim, acocorado, de cócoras, como um flagelado, como um pedinte, uma bacia debaixo do braço, não fica bem, não é bonito. Quantas vezes eu ouvi na igreja esse tipo de argumento estético? Argumento não é bonito. Bonito para quem, cara pálida? Bonito para quem? Não, nós temos que fazer uma coisa mais jovem, mais arrojada, mais rock and roll, Padre Ubirajara. O senhor está atrasado. Uma coisa mais samba, uma coisa mais forró, uma coisa mais chachado, uma coisa mais baião. E chamam isso de inculturação. Meu irmão, há um limite na inculturação. Até a cultura tem que se converter. Até a cultura, a música, as cores, enfim, tudo que é da cultura, precisa se converter a Cristo. Não é somente o homem que se converte a Cristo, é a mente do homem que se converte a Cristo. Não é bonito para quem? Agora sim, você vai decidir na igreja católica o que é bonito, beleza. 2000 anos de história da igreja e você chegou agora, vai passar 80 anos no máximo sobre a face dessa terra, 90 se Deus abençoar, 100 já é demais. Não queremos também tanto assim, a não ser que seja firme, forte e sacudido. Mas meu irmão, você vai ficar no máximo quantos anos aqui? E você acha que a igreja vai se curvar à sua estética, à sua ética, ao seu gosto e não ao de Cristo? Que pretensão, que presunção é essa? E aí você vê essa briga aí fora, na igreja católica, passando vergonha na frente do povo. Por que motivos, Pedro diz a Jesus, tu nunca me lavarás os pés? Pela lógica humana, faz sentido. Porque Jesus está fazendo uma inversão. O que vão pensar dessa inversão? Cadê o poder? Cadê a fama? Que é o que o homem de hoje busca. Cadê o destaque? Se é escondido, se é para desaparecer. Eu vejo muito padre aí usando batina hoje para aparecer. Batina é para sumir, é para aparecer. Batina é para dizer que você morreu. Agora virou moda. Cuidado, viu, futuro padre Wellington. Tem umas coisas muito esquisitas. Eu vou parar por esses 3 motivos aqui, porque é etc. elevado a x o infinito. É uma coisa que não tem consistência. Contudo, agora escute o que vem. Essa incompreensão de Pedro, ela é parte integrante da vida da igreja. Porque a igreja, a fé da igreja, desmonta as lógicas humanas, desmonta as ideologias e os nossos falsos humanismos. Como é que é Deus e é homem? Não tem lógica. Como é que é 3 e é 1? Não tem lógica.
Essa lógica humana, essa lógica cartesiana, ou newtoniana, ou einsteiniana, sei lá que lógica que você quer usar, paraconsistente, não tem. Ela desmorona diante da fé de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Venha você com a sua lógica, e o Evangelho vai fazer da sua lógica picadinho. E olha, e com lógica. E não é que não tenha lógica. Santo Agostinho vai escrever sobre a Trindade um tratado desta grossura. Não tem lógica? Vá ler Santo Tomás de Aquino. Comece lendo a Suma Teológica. E caia para trás com o que foi produzido nesses 2000 anos de lógica, de racionalidade, de cientificidade. Os grandes mestres da ciência moderna eram todos cristãos católicos e muitos padres e freiras. Basta pensar que o próprio método científico nasce em uma abadia com Roger Bacon, Francis Bacon e outros mais. Quando você para e pensa, bom, isso aqui não está de acordo, bem-vindo, você está na igreja católica. Isso aqui não está muito lógico, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Meu irmão, você que está chegando agora, muita gente nova se convertendo à igreja católica. E você está se sentindo um tanto quanto confuso, achando difícil entender algumas coisas na igreja, na fé. Bem-vindo! Bem-vindo! Em cada missa você vai ouvir: eis o mistério da fé. Agora simplesmente mistério da fé. Não alcança. Não alcança. E quando você pensa que alcançou, ainda falta. Até que um dia nós possamos vê-lo face a face. Não é a tua lógica, é a de Cristo. A tua lógica se curva à de Cristo. Calma, porque só no fim você compreenderá. A Eucaristia e o sacerdócio são grandes mistérios, como tudo na igreja. Mas de um modo especial, o lava-pés desvenda esse mistério. E aqui eu vou por fim. Compreendeis o que acabo de fazer? Pergunta Jesus. Depois de todo essa encenação, esse mise-en-scène de Pedro, e Jesus colocando ele no seu devido lugar, vai lavar sim, porque se não lavo, não terás parte comigo. Ele exagera, pode lavar tudo. Jesus não exagere, tem um exagerado dentro da igreja também. É assim, vai de 8 a 80 dentro da igreja. Você conhece gente assim, sim ou não? Vai de um... E Jesus, calma, do meu jeito. Quando termina toda essa cena, Jesus diz assim: compreendeis o que acabo de fazer? Então ele vai dar uma dica. Porque tudo tem dica. Não é incompreensível absolutamente. Compreendeis o que acabo de fazer? E aí vem a indicação. Ufa. Primeira, toda vez que você se abaixar para comungar, como Jesus fez na ceia. Interessante que João não narra as palavras da Eucaristia, as palavras da consagração. Tomou o pão, deu... Não, perceberam isso? Em João não tem isso. Porque para João, o lava-pés é a própria Eucaristia. A gente faz uma vez por ano, porque em cada missa, na comunhão, nós repetimos o gesto do lava-pés. Porque Jesus lava a nossa vida, amém? E nós, como Jesus, tomando a postura de Jesus, como uma criança que engatia nos pés do Pai, nós vamos como criança na fila da comunhão, até a mesa da Eucaristia. E aí a beleza da comunhão na boca e não na mão. Quem quiser comungar na mão, comungue. Mas como é lindo, porque é a postura da criança, de joelhos, como Jesus estava no lava-pés. Essas práticas antigas, tradicionais, não eram sem razão. Não eram sem razão. Como é que você está diante do Rei dos Reis, do Mestre, do Senhor? Na hora da consagração você estava de joelho. Na hora da consagração você estava ali, compenetrado. Na hora que você vem receber o Senhor, pega na mão. É estranhíssimo, no mínimo. E respeito quem faz, porque está liberado fazê-lo. Mas é estranho, no mínimo. E aí você entende porque em 2000 anos
A comunhão fixou-se de joelhos e na boca. É a postura do lava-pés. Eu estou deixando aqui, a minha condição de altura, de grandeza, e me pondo como criança aos pés do Salvador. Esse gesto da comunhão, a comunhão em si, é um verdadeiro lava-pés. Eu sou amado por Ele. Eu recebo o amor dEle para sair daqui e distribuir e lavar os pés dos meus irmãos. Imagine o marido que comungasse assim, a esposa que comungasse com essa consciência. Estou comungando para colocar a minha vida a serviço dos meus filhos, a serviço da minha esposa, a serviço da minha empresa, a serviço dos meus funcionários, a serviço, para me sacrificar por eles, e não para pedir a cabeça deles, e não para lascar com eles, para que a minha vida seja de algum modo útil, tenha serventia na vida daquela pessoa. É essa força que nós recebemos na Eucaristia. É essa graça. Sim, ok, você pede um monte de outras coisas. Eu deveria pedir absolutamente, em primeiro lugar, isso. Então é preciso na Eucaristia deixar-se amar. Deixe-se amar. Tem gente que não se permite, né? Não se deixa amar. É aquela comunhão mecânica, é aquela comunhão automática, é aquela coisa fria, sabe? Desculpe, não é... o padre está julgando, tô. Mas, eu sou inteligente, é a segunda operação da inteligência. Todo ser inteligente, ele abstrai o que ele vê, ele julga o que ele vê e ele raciocina a partir do sujeito e do predicado. Ele une lá com crá. A postura, o modo, a vida, fala. Quantas pessoas vocês acham que comungam no Brasil? Esse país está essa situação. Então deveria ter feito, não é verdade? Não deveria ter feito? Cada Eucaristia, se é serviço, se é amor derramado, se é graça derramada, essa nação tinha que mudar. Políticos que comungam deveriam lavar os pés da sociedade brasileira. E aí eu paro por aqui. O empresário, o pai de família, o aluno, o professor, a Eucaristia, colocando cada um aos pés do outro em atitude de serviço. Segundo, uma lição, o lava-pés, de que somos e seremos sempre uma família. Se a nossa vida é a Eucaristia, é a igreja, é a comunidade, nossa vida é família. Veja que tudo acontece em uma ceia. Ceia é coisa de casa, é coisa de família. Primeira leitura. Unam a família para comer o cordeiro pascal. Se o cordeiro for um cordeiro graúdo, parrudo, chama os vizinhos. Amizade. Inter-relações. Pontes que são criadas. Fazer amizade com a pessoa que está do teu lado. Conhecer as pessoas que vêm na igreja. É tua família. Ah, meu pai, é minha família. É minha família. É a que tem para hoje, é igual em casa. É a que você tem. E a sua é melhor do que essa daqui? Não é. Você sabe que não é. Família. Igreja é família. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós temos fome de Eucaristia, fome de missa, fome da palavra, de estarmos juntos com o Senhor. Foi assim que Ele fez. E disse: façam isso. Do jeito que eu fiz, façais vós também. Por fim, mas não termina aqui. Eu peço a você que peça a Deus nessa missa uma profunda reverência. O bispo Dom João Bosco dizia isso ontem, nosso bispo. Uma profunda reverência. Ele dizia aos padres, aos sacerdotes, porque ele enxerga muita irreverência e desrespeito. Saiu-se de um exagero e foi para outro. De ver o padre como um santo, coisa que não somos, queremos, mas não somos. Não é assim, aquela coisa idealizada, né? Parece que o padre descia assim, não sei, de uma nuvem talvez. Aliás, tem gente que ainda pensa isso, viu? Que ele materializa para a missa.
Star Wars, sabe? Comandante Kirk. Amigos, não. Da carne que você é feito. Com a alma que você tem. Só que uma alma sacerdotal. Então, profundo amor pelos sacerdotes. Pelos que passaram por essa paróquia. Pelos que irão passar. Pelos que passaram na sua vida. Gratidão eterna a Deus. Por cada sacerdote. Inclusive por aqueles que pisaram na bola, viu? Porque a gente aprendeu muito. Como a gente cresce. Como a gente cresce, viu? Com aqueles que pisam na bola com a gente. Não sei se vocês estão me entendendo. É isso. Gratidão a Deus. A gente aprende com tudo. Com acerto e com erros. Cada mancada que eu dei aqui nessa paróquia, nesses 8 anos, você aprendeu tanto. Lembra? Um dia que tinha um menino aí gritando, correndo. Eu disse, esse menino não tem filho, não tem pai não, esse menino aqui? Vocês ficaram todos horrorizados. E eu também. Depois nunca mais eu falei, Deus me defenda. Mas vai aprendendo. Entendeu? Porque eu sou uma contradição ambulante, né? Porque eu quero que as crianças fiquem na missa. Mas eu me distraio se a criança começar a aprontar na missa. Então, veja que coisa doida. Por que não faz a sementinha de Jesus? Porque eu não quero. Eu quero aqui. Eu quero que a criança cresça aqui, cantando, sentindo o cheiro do incenso, vendo as velas, rezando, aprendendo a amar os sacerdotes. Como é que faz numa salinha ali atrás, do lado? Aí vem aqui, quando acaba tudo, com a cara lisa. Nós estamos criando um protestantezinho. Me desculpe, quem gosta disso? Não gosto. Então você vê como cada padre, com o seu jeito, com as suas manias, né? Você aprende a amar, aprende a respeitar, aprende a dizer só pela misericórdia de Deus. Ai, meu Deus, cala a boca do padre Birajara, está falando demais, Senhor. Sim ou não? O bispo dizia ontem, uma profunda reverência, amor reverencial pelos sacerdotes, que se realiza na oração, no bom trato, em vir conversar comigo, me dar uns conselhos, pedir conselhos, dizer como é que a paróquia está andando, manda lá no Instagram, estou feliz, estou contente, podia melhorar nisso, sabe assim? É tua casa, é tua família, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é verdade, que como toda família, nós de vez em quando damos umas caneladas uns nos outros. Mas é assim que a família vive. Não crie idealismos. Família nenhuma é ideal. É a que nós temos. E nós amamos assim, como ela é. Amém? Segundo, não seja Judas Iscariotes. Nunca traia a sua família. Para onde iremos nós? Se só aqui nós encontramos palavra de vida eterna. Nós vamos para que igreja você vai? Se só aqui você encontra a Santa Eucaristia. Só aqui o sacerdócio católico. Só aqui 2000 anos de tradição. Então não é somente uma reverência, mas é uma profunda gratidão de coração. Agora eu vou fazer o lava-pés com pessoas que começaram aqui, estavam aqui desde o início, e um menininho que eu estou vendo daqui está começando agora. Tu chegasse aqui há quanto tempo, menino? Quantos anos você tem? 8? Pois é. 8 anos e 70 e algum. Eu vou lavar o seu também, dona Heloísa, em homenagem ao seu aniversário. Já prepara o seu pezinho aí. Da cidade de Meia Jatire. Eu vou lavar os pés de 12, que contam a história da comunidade, e o da senhora, uma das primeiras moradoras aqui de Alphaville. É isso, meus irmãos, uma família. Entendeu? Tem até a nona. Uma família. Ora, como eu não vou respeitar uma pessoa como Dona Heloísa? Compreendeu? É essa troca que faz de nós a igreja de Cristo Jesus. Ame essa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.